Olá, pessoal, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Vamos começar então a aula de vozes verbais. Vamos entender o que são, na verdade, as vozes verbais, o que é voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, como que elas funcionam. Olha só, para a gente começar a entender e falar de voz, né? Como assim, Carlão, voz? Voz verbal, nunca ouvi falar disso, ou se ouviu, não se lembra muito bem. Vozes verbais têm a ver com uma das flexões do verbo. O verbo se flexiona em modo, em tempo, em pessoa, em singular, em plural e também em voz. Na verdade, na prática, essa questão do estudo de voz tem a ver com a forma com que o sujeito atua no verbo. Lembra que está tudo relacionado? Sujeito relacionado com verbo, relacionado com palavras que agregam. Tudo isso ajuda, tudo isso é importante. Então, quando a gente fala de vozes verbais, o sujeito ele está atuando como agente, ou seja, ele está praticando a ação, ou ele é paciente, ele está recebendo uma ação. Ou, numa terceira situação, ele pratica e recebe a ação. Bom, se ele pratica ou recebe ação, se ele pratica ação, recebe ação, pratica ou recebe, nós estamos falando de ação, nós estamos falando de verbos significativos. Nós não estamos falando de verbo de ligação. E além disso, estamos falando dos verbos transitivos, diretos, tá? Não estou falando do verbo intransitivo, nem do transitivo indireto, é só do transitivo direto ou do verbo transitivo direto ou indireto. Beleza? Vozes verbais. Então repare que eu tenho aqui sujeito e vozes do verbo. Então uma coisa está diretamente relacionada à outra, certo? Então vamos lá. Sujeito e vozes do verbo. Ó, vamos lá então. Ó. Estudar vozes verbais significa o quê? Entender o que eu já tinha falado lá atrás. Relação entre o sujeito e o verbo. Entenda, nós vimos lá em morfologia os estudos de forma separada. Falei de substantivo, depois do adjetivo, artigo e por aí vai. Só que agora, quando a gente começa a falar em sintaxe, que é o campo que nós estamos estudando agora, nós vemos a relação que uma palavra tem com a outra, ou com várias, né? Formando a frase, e a frase formando o parágrafo formando o texto, a comunicação em si, como nós nos comunicamos. Então, aqui, para entender como isso funciona, nós vamos falar principalmente, como eu falei, da relação entre sujeito e esse camaradinho aqui. Olha esse exemplo aqui, ó. O garotinho chutou a bola. Quem chutou a bola já entendemos, né? Nós sabemos aí, já vimos, né, como funciona a questão de sujeito, predicado, isso já está mais do que falar. Bom, vamos achar o verbo primeiro aqui, chutou. Quem chutou a bola? O garotinho, então nós temos aqui o sujeito. O que o garotinho fez? Chutou a bola, predicado, certo? A bola nós vimos que é um objeto direto, quem chuta, chuta algo, ou alguém, não sei, né, do que você está querendo fazer aí. Mas, então nós temos aqui o quê? Quem pratica a ação. Quem está praticando a ação aqui? É o garotinho? É o garotinho que está praticando a ação? É. Então o verbo está na voz ativa, porque o sujeito da oração está praticando a ação de chutar a bola, certo? Tranquilo até aqui? Beleza. Vamos ver um segundo exemplo? A bola foi chutada pelo garotinho. Repare que eu tinha aqui o verbo chutou, um verbo simples, né? Uma palavra só. Transformei numa locução verbal. Foi chutada. Quem foi chutada? Pelo garotinho. A bola. Agora aqui, ó, o sujeito não é mais garotinho. O sujeito mudou. O sujeito é bola. A bola, tá? Então eu tenho aqui alguém que está recebendo uma ação praticada pelo garotinho. Percebeu ó, que o garotinho está praticando ação. Aqui ele está, o sujeito, melhor dizendo, né, está praticando ação. Aqui o sujeito está recebendo ação. Então, dá até para fazer um paralelo aqui, ó, do que está acontecendo. Que era garotinho que virou, foi para cá, a bola daqui foi para cá. Certo? Então eu tenho aqui uma voz passiva do verbo. Certinho? Tranquilo, né? Deu para. Isso aqui é só para uma introdução para você entender um pouquinho como que vai ser. Eu tenho então uma segunda situação, uma terceira situação, perdão. O garotinho machucou-se. Bom, sujeito, quem é o sujeito? O garotinho, né? Quem machucou-se? O garotinho é o nosso sujeito. O garotinho praticou uma ação de machucar alguém. Quem ele machucou? A si mesmo. Machucou-se. Olha o pronominho reflexivo aqui.
machucou-se. O que nós temos então? Sujeito pratica e recebe a ação. Eu tenho aqui o sujeito e o predicado, né, relacionado ao sujeito, que é o verbo, ou onde está o verbo. Então ele está praticando uma ação que resulta nele mesmo. Sacou? Percebeu isso? Cara, isso aqui é uma introdução, tá? Só para você entender, isso aqui é só uma introdução, só para você ver, não é todo o conceito, não. Eu vou depois, passo a passo, partes por partes aqui, explicando cada uma delas. Tranquilo? Continuando. Então eu tenho agora a voz reflexiva. Então, recapitulando, voz ativa, sujeito pratica a ação. Voz reflexiva, sujeito recebe a ação. Repare que a bola não está chutando ninguém, não é a bola que está chutando o garotinho. É o garotinho que está chutando a bola. E aqui o garotinho machucou-se, ele praticou e recebeu a ação do verbo. Então, uma coisa importante para entender aqui é que nós não vamos falar de verbo de ligação, não vamos usar verbos intransitivos, nem transitivos indiretos, ok? A aula não é de transitividade verbal, mas é importante você entender como que entender a transitividade do verbo nos ajuda, tá? Entender quando o verbo é intransitivo, transitivo direto, indireto, quando é verbo de ligação, isso ajuda muito na compreensão. Só uma coisa para ficar clara, esse tipo de raciocínio é para entender um processo verbal, o processo frasal, como que a frase funciona. É claro que nós não ficamos pensando nisso no dia a dia no dia a dia da vida. Eu quero falar uma coisa, peraí, vou falar em voz ativa ou voz passiva? Deixa eu ver, acho que voz ativa ficaria melhor. Não, é como nós falamos. Eu quero dar importância para quem chutou a bola, quem praticou a ação, põe o garotinho na frente. Eu quero dar importância para quem sofreu a ação. Não, imagina uma reportagem, a pessoa está falando ali sobre o que aconteceu com algumas pessoas em algum lugar. Então, dá importância para quem está falando. Ele vem no início e sofre ação. Então, isso é um feeling, isso é automático na nossa construção de fala, tá certo? Então é isso, vamos ver com calma, direitinho, para que serve cada uma dessas partes. Beleza? Então é isso. Paramos por aqui essa introdução de vozes verbais. Continuamos na próxima aula. Fui!